Gente, vamos lá, porque ela tá me esperando. Nossa queridíssima, ó, sabe tudo desse assunto, pão italiano sem glúten. Vocês não têm noção para chegar nessa receita com o nosso patezinho de tomate seco, Paulinha Martins. Bem-vinda mais uma vez. Adoro estar aqui. Hoje a gente tava com saudade, eu já fazia também. um tempinho. A gente que adora, porque suas receitas mudam também. A gente nesse papo aí um pouco feminino, né? Um pouco não, um tanto feminino dessa questão de aceitação e tudo mais. E eu sei que você é uma mulher que lida muito bem com isso. Sim. Eu tento, né? Você vai lá e manda bem lá nas redes sociais. Eu me cuido e eu gosto do... Eu já sei, tipo, o meu padrão, eu sei como eu sou. Eu sei que... Eu sei o meu melhor, o que eu consigo chegar. Então eu tento manter a minha rotina lá pra... né? Tá aqui, sim. Você tá certo. Não deu tempo de falar lá na parte da Renatinha, mas tem uma coisa muito louca. Se eu contar pra vocês quantas vezes já me perguntaram por que eu nunca coloquei prótese de silicone, você acredita? Ah, eu acredito. Pois é. Pensem nessa frase que eu disse. Pois é. Olha como tudo, né? Olha pra você ver onde chegam as coisas, como o padrão é criado aí na cabeça das pessoas. Vamos lá então para nossa receitinha do pão. Na tela, os ingredientes. São 175 gramas de farinha de arroz, 100 gramas de farinha de grão de bico com feijão branco, olha que legal. 125 gramas de polvilho doce, 4 gramas de goma xantana, 7 gramas de sal, 150 ml de água morna, 7 gramas de fermento biológico seco, 10 gramas de açúcar, pode ser qualquer açúcar, só não pode ser adoçante, tá? É para o processo químico. 3 ovos, 20 gramas de azeite. O patê, olha que simples, vai fazer junto com a gente. 200 gramas de creme de ricota light, 100 gramas de tomatinho seco e uma pitadinha de sal. Paulinha, e esse pão? Gente, vamos lá? Vamos fazer o pãozinho? Fazer pão italiano sem glúten, você foi ousada, hein? É, eu gosto, né, de ser ousada. Você sabe disso. Pensei. Bom, gente, primeiro a gente vai começar aqui fazendo a fermentação rápida, tá? Então eu já aqueci aqui no micro-ondas a água. É aquela água morna, tolerável ao toque, tá? Então você tem que colocar o dedo, sentir que ela tá quente, mas que não queima, tá? Aí a gente vai dissolver o fermento biológico seco instantâneo para pães e o açúcar, que vai ser o alimento rápido do meu fermento, tá? Pode ser qualquer açúcar, só não pode ser adoçante nesta etapa. Quem não gosta de adoçar pode usar farinha de amêndoas também. Ah, é? Que funciona. Ele demora um pouquinho mais, mas funciona. Dá o processo químico? Dá. Olha. Mas lembrando que esse é um pão de base, né, de farinhas. Então, querendo ou não, é um carboidrato que também vai elevar índice glicêmico, mas esse um pouquinho mais controlado, porque eu gosto de fazer as minhas misturinhas aqui para dar um controle melhor no índice glicêmico. Total, tá? Agora eu vou deixar aqui a minha mistura de fermento descansando, demora mais ou menos uns 2, 3 minutinhos. Enquanto isso, eu vou separar aqui na tigela as farinhas, tá? Eu tô usando farinha de arroz, a farinha de grão de bico com feijão branco. Por que que você usa as duas misturadas, Paula? Porque eu, particularmente, não gosto do sabor da farinha de grão de bico. Eu acho ele muito forte. Então, como eu gosto de chegar em pães mais neutros de sabor, a farinha de feijão branco, ela neutraliza o sabor da farinha de grão de bico. Puxa, então, isso é muito bacana. Ela deixa um saborzinho bem neutro e você não sente muito depois que o seu pão tá pronto. Porque você poderia deixar só a mistura sem glúten pro pão todo. Exatamente. Só que ele não seria tão saudável e tão bacana, né? Porque a grão de bico exatamente, a farinha boas. de grão de bico com feijão tem mais ou menos cerca de 22 gramas de proteína. É bastante. Então ela dá uma equilibrada nas farinhas brancas que temos aqui. Tá bom. Tá? Então eu vou usar o polvilho doce, que vai dar aquela liga que a gente precisa, já que não temos glúten. E a goma xantana,
que também é um espessante, que também vai me trazer elasticidade, vai reter um pouquinho da umidade do pão, tá? Para evitar que ele resseque. O sal, misturei tudo. Aqui agora a gente vai para a batedeira, bater os ovos ligeiramente. Tá. Já vou colocar o azeite. São 3 ovos, o azeite. Rende um pãozão daquele. Rende um pão de aproximadamente 500 gramas, 600 gramas de pão, tá? Show. A gente dá uma rápida batidinha só para incorporar tudo. A batedeira não faz barulho, então a gente pode ligar ela aqui bonitinha. Ah, é verdade. Essa sua máquina aí, ela... Olha lá. Dá para ir colocando e falando. Deixa eu tirar os potinhos para te ajudar. E enquanto batemos, você vai colocar o que aí? Agora já vou misturar tudo. É? Ela não é demais? Ela conta o truque e ainda no final assina. É fácil, hein? Olha, gente, a fermentação. Ai, como tá aqui. Cresceu super, tá vendo? Foi o tempo da dica. Agora a gente vai colocar tudo na batedeira. Pode fazer na mão também, tá? É bom que treina os bíceps, treina os tríceps, já faz um treinamento. Boa. Vamos lá colocar a farinha aqui também. Os secos, né? Olha, não é fácil chegar num pão sem glúten italiano, hein? Pois é. É que eu já tenho uma certa experiência, então para mim não é tão difícil quanto no comecinho. Não, mas você, gente, quando eu falo que ela é referência nessa área, não tô puxando o saco, não, que eu não preciso disso. É porque é verdade. Então, assim, você... Há anos, ó, eu vi você comemorando lá, são 7 anos, né, do Viver Sem Trigo. Então, assim, é trabalho, você põe coisa de conteúdo, de receita todo dia. Todo santo dia. Dá trabalho, então vamos valorizar o trabalho das pessoas, porque dá trabalho. Dá muito trabalho, né, tempo, dinheiro, porque você precisa lá, estar sempre comprando os ingredientes. É criatividade, então, é a sua criação, né? Exatamente. Nossa, eu valorizo demais. A criação dos outros. Olha isso. Já bateu, incorporou tudo. Agora eu vou aqui untar minha mão com um pouquinho de óleo para soltar essa massa. E eu vou só bolear aqui em cima do meu tapetinho de silicone mesmo, tá? Para não sujar a bancada. Vou colocar um pouquinho de óleo aqui no tapetinho. E a gente vai... não é sovar, tá? É só deixar ele mais lisinho. Que massa bonita. Ó. E não tem nem sujeira, né, Divo? Não tem nem nada, ó. Tudo limpinho. Tudo limpinho. Dou umas batidinhas assim, pra ela começar a ficar mais lisinha, tá? Você pode colocar um pouquinho de óleo também. Vai batendo e vai boleando para ele ficar bem lisinho. Ela tá um pouquinho... Daria para colocar um pouquinho mais de água para ela ficar um pouquinho mais molinha. Que a água é realmente testar a massa e sentir a massa. Então a gente tem que ir sentindo e saber como que fica o ponto da massa para a gente colocar água ou não a mais. Mas como não tem glúten, não tem nenhum tempinho de espera, né? Não. A gente poderia deixar descansando, eu deixo geralmente descansando, tá? Aqui vai batendo, pode bater a massa. Para ela alisar bem. Eu costumo falar que a gente tá... Ai, tá com raiva? Vai lá, ó, pega a massa. Desconta na massa. Bom, aqui eu já deixei ela aqui, ela vai descansar por aproximadamente 30 minutinhos, até ela dar uma estufadinha. Aí a gente vem, coloca na forma, que vai assar. Pode ser qualquer forma, assadeira. Aí esqueci de pegar minha faca, mas eu vou usar essa daqui mesmo. Tá. Aí na hora de assar,
tá? Tem uns truquezinhos. A gente faz o corte, aproximadamente em 45 graus, o corte que você quiser fazer, tá? O corte é a assinatura sua. Aí, antes de assar, já tô fervendo água ali, eu venho, borrifo um pouquinho de água, pouquinho muito. Coloco um pouquinho aqui de farinha por cima. Olha lá. Aí a gente leva para o forno. Coloca a assadeira aqui embaixo, que esse é um truque para assar com vapor, tá? Venho, coloco água fervente. O forno tá quente, pré-aquecido, 180 graus. Pode borrifar um pouquinho mais de água, que é isso que ajuda a dar a casquinha mais crocante, tá, pro pão. É um filhinho, né? Exatamente. Vocês viram o carinho? Tem todo um passo a passo para dar certo. Tem E todo um tem processo. Perguntinha para vocês. Olha lá quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Carol. Beijo para você. Se eu for utilizar, então, aquele levain, né, que é o fermento natural, outro dia a gente falou disso, da fermentação natural. Qual a quantidade? Ainda tem um patezinho, ó. Ainda tem um patezinho. Pra dar aquele pá. Rapidíssimo de fazer. Eu tô usando aqui um creme de ricota. Vou usar um processadorzinho desses manuais mesmo, porque aí não faz barulho. Vou colocar um creme de ricota light e o tomate seco, que eu dei uma picadinha nele. Aí eu venho aqui, esse aparelhinho é muito maravilhoso, ganhei da minha sogra. Gente, essas coisinhas fazem diferença, Faz né? demais. Eu acho- Olha lá. Treina bíceps, treina tríceps. Você tá sentada. É Peraí. muito maravilhoso isso. Ó, tem que fazer força. É ginástica. E é baratíssimo. Aqui, ó, ginástica em casa com o negócio. E é baratíssimo isso aqui. Tudo. Ah, Aí você esqueci faz um de lado colocar do um outro, pouquinho hein? de sal. É, faz de um lado e do outro. Ah lá, adorei. Ele vai misturando isso aqui. Você pode fazer, tipo, pra alho, o que você quiser, entendeu? Fica em casa lá assim. Sensacional, Paulinha. Arrasou. Manda beijo pra sogra, que foi um ótimo Sônia, presente. não, a minha sogra é demais. Ela me dá muitas coisas de cozinha. Um beijo, arrasou. Tá aí, ó. Mas é porque, bom, pra quem não sabe, a Paulinha é casada com o personal. Então eu acho que ela já pensa nessa parte também do filho, né? Fazer exercício, vamos juntar as coisas aí, ó. Isso é muito maravilhoso. Uma vez eu postei isso daqui na internet, no Instagram, né? E Ficaram aí o enlouquecidos. povo ficou enlouquecido. Ai, meu Deus. Olha, mas gostei da ideia. E é super rapidinho, né? Quando você não quer sujar o processador grande, você faz com ele, que tá ótimo. Ó, e olha como fica numa textura Maravilhosa, incrível, ó, super rápida. rapidinho. E você pode fazer esse patê com essa base de creme de ricota do que você quiser. Pode ser de azeitona, de ervas, várias coisinhas que você pode fazer. É a aqui. mesma quantidade. Sim, aí você só vai dando o De sabor cada. que você quiser. Show. Prontíssimo. Vamos experimentar esse pão Vamos maravilhoso. Vem agora. pra cá, pode tirar a máscara, Paulinha, pra Vamos. sentar aqui com a gente. Essa mesa está linda. Um beijo pra Flavinha. Eu tô deixar combinando, aqui. então, no Não, mood. temos match demais É hoje. net demais, total. É aquele mood blue. Ai, a gente não respondeu a pergunta da fermentação natural. Ah, é. Ótimo momento. Bom, fermentação natural é um outro processo, né? Você vai usar, mas você vai tirar, por exemplo, não sei que fermento natural que você tem aí, né? Se é com trigo, se é com a farinha de arroz, que existem vários fermentos é verdade. que pode fazer. Então, se for de farinha de arroz, você pode tirar uma parte da farinha de arroz, aqui vai 175 gramas. Tá. Então, você tiraria lá uns 75 gramas e usaria de 75 gramas de fermento natural, tá? E aí é assim que funciona mais ou menos. Mas você agora, eu vou experimentar, está com um curso que certamente tem coisa de fermentação natural. Sim, é a minha próxima aula ao vivo, que vai ser em setembro, dia 26 de setembro. É uma aula que eu faço online, ao vivo. E aí vai ser de fermentação natural, pão francês de fermentação natural e pizza de fermentação natural. Muito legal. Tá muito bom isso, nossa. Perguntinha do público. Ô, sexta-feira gostosa por aqui. Na tela.
Frank, querido, um beijo. Não precisa colocar fubá na forma? Não. Não. Você pode colocar só um óleo, só untar com um pouquinho de óleo ou azeite, mas não precisa colocar fubá não, tá? Gostou, Carol? Gente, que delícia. Nossa, mas é melhor que pão italiano tradicional. O pão. Tem sabor, né? Um pão com Ó, sabor e é diferente. Vai fazer fundir? Nossa. Semana que vem vai esfriar. Põe esse aqui no pão, no fundir. Vai ficar incrível. Eu fiz fundir, eu cheguei nessa receita por causa do fundir. Sério? Sério. Não, eu já veio na minha cabeça assim, ó, pão legal pro fundir. Esse aqui da Paulinha, totalmente com os nutrientes, né? A questão dele bem equilibrada. Você arrasou. E claro que Pedrinho, né, Pedrinha? Vai levar lá pro meu gabarito. Nossa, mas o patê também, cremosinho, muito bom. Obrigada sempre, viu? Imagina. Eu vou passar o contato da Paulinha. Bom, quem não segue, vai lá dar uma espiadinha. Que ela bomba. Essa minha amiga é bomba, é referência no assunto. O @Viver Sem Trigo no Instagram. @Viver Sem Trigo lá no Instagram. Você já acompanha aí essas aulas online. Ela explica tudo como deve ser feito, como é que você se cadastra, mas não perca, que ela é fera. Um beijo, viu? Manda um beijo lá pra turma. E pra Beijo. sogra. Até!